todos nós passaremos diante deste tribunal. Sabemos que o tribunal, ele se divide em 3 períodos, ou em 3 sessões, podemos dizer assim. O primeiro é o juízo investigativo, o segundo é o judicativo, e o terceiro é o executivo. Desta forma, quando Cristo agora foi para o Santíssimo, iniciou-se o juízo investigativo, e todos os nomes aqui nesta terra estão sendo passados diante do grande juiz. Romanos, capítulo 14, versículo 10, nos traz à nossa memória que lá no céu existe um tribunal, porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo continua falando à igreja de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Em Atos 17:31 também nos diz o seguinte: porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. E em Hebreus 9:27 continua reafirmando esse julgamento, dizendo o seguinte: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Notem, meus queridos irmãos, que as Escrituras sempre falaram de um tribunal, sempre falaram de juízo, e eu e você não podemos escapar disso. Mas, de uma maneira especial, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, fala por onde irá iniciar este julgamento. E diz o seguinte: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que estão desobedientes ao evangelho de Deus? Notem, o julgamento começou pelo povo de Deus. De uma maneira especial, quem sabe, os nossos nomes podem estar brevemente passando diante desta revista, dentro do juízo investigativo. E para corroborar com esta afirmação do apóstolo Pedro, a irmã White escreveu em Cristo e seu Santuário, na página 110, o seguinte: no cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento, e cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados serão os do povo professo de Deus. Caros irmãos, nesta manhã, desejo não analisar com vocês como Cristo irá nos julgar, mas sim como eu e você devemos nos portar durante este julgamento. Notem que, neste texto que acabamos de ler, de Cristo e seu santuário, na página 110, a irmã White ela deixa claro que existia 2 ações de todos aqueles que estavam agora chegando para participar do dia da expiação. Eles precisavam agora confessar os seus pecados e precisavam também arrepender-se. João, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala um texto conhecido de todos nós que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Notem, meus queridos irmãos, sem confissão de pecado não pode haver purificação. E se não há purificação, não há salvação. Desta forma,
Armand White, no Parábolas de Jesus, página 48, disse o seguinte: uma coisa é aprovar de modo geral o agente do Espírito Santo, e outra, aceitar sua obra como reprovadora, chamando-nos ao arrependimento. Muitos têm uma intuição de separação de Deus e de estar debaixo da servidão do pecado e do próprio eu. Esforçam-se para reformarem, mas não crucificam o próprio eu. Não se entregam inteiramente nas mãos de Cristo, procurando forças divinas para fazer-lhe a sua vontade. Não consentem em deixar-se moldar à semelhança divina. Reconhecem de modo geral suas imperfeições, mas não confessam particularmente cada pecado. Cada ação errada, a velha natureza egoísta é fortalecida. Notaram aqui o grande diferencial? Irmãos, muitas vezes nós acabamos de dar importância a algumas palavras. E neste texto que acabamos de ler, a palavra mais importante é cada. Aqui está dizendo na sentença: reconhecem de modo geral suas imperfeições. E eu e você reconhecemos que somos pecadores, mas não confessam particularmente cada pecado. E aqui há um problema que às vezes eu e você caímos, a oração combo. Nós chegamos cansados do trabalho, nos colocamos de joelhos ao Senhor, agradecemos pelo dia, pela proteção da família, tudo, e simplesmente dizemos: Senhor, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Às vezes deixamos de confessar pequenos erros, dos quais passam desapercebidos em nossa mente. Este pecado não foi apagado. E ele agora, segundo o relato do espírito de profecia, ele agora alimenta a velha natureza e o egoísmo é fortalecido. E quando agora sou contrastado com as advertências das Sagradas Escrituras, eu posso pensar que eu não estou tão errado, que eu não preciso mudar em algum aspecto de minha vida. E isso poderá me trazer a perda da vida eterna. Mas nós vemos em Atos, capítulo 3, versículo 19, que fala sobre a questão do arrependimento. Diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Notem o que a irmã White fala no manuscrito 46 de 1891. Milhares há que creem no Evangelho e em Jesus Cristo como Redentor do mundo, mas não são salvos por esta fé. Não se arrependem, nem têm aquela fé que se apodera de Cristo como seu Salvador, que lhes perdoa os pecados. Sua crença não é para o arrependimento. Notem que somente aqueles que participavam do dia da expiação, eles precisavam se arrepender de seus pecados e confessar os seus pecados. Agora, se eu não confesso cada pecado que eu cometo, se eu agora não mantenho uma íntima comunhão com Cristo, de conversar com Ele de tudo e sobre tudo, poderá um pecado, um simples e pequeno pecado, tirar de mim a oportunidade de herdar o reino dos céus. Mas também pode ser que eu me arrependa, mas não me arrependa verdadeiramente, como aqui a irmã White escreve. E isso poderá também custar a minha salvação. Meus queridos irmãos, há um grande problema em
não me arrepender de forma verdadeira. Quem sabe às vezes nós nem sabemos o que é um verdadeiro arrependimento. Armand White fala que o verdadeiro arrependimento é aquele que produz tristeza pelo pecado, que reconhece que Jesus Cristo agora foi novamente ferido pelas nossas transgressões. E para ilustrar quão maléfico é isso, não somente na minha vida e na sua vida, mas também na vida da igreja, do corpo de Cristo, nós vemos no Parábolas de Jesus, na página 316, quando a irmã White ela fala sobre aquele homem que foi encontrado nas bodas sem as vestes nupciais, e ele é chamado a sua atenção e é retirado do meio da festa e jogado em trevas. A irmã White escreve o seguinte: o homem que foi à ceia sem as vestes de bodas representa a condição de muitos hoje em dia. Professam ser cristãos e reclamam as bênçãos e privilégios do Evangelho. Contudo, não sentem a necessidade de transformação de caráter. Nunca sentiram um verdadeiro arrependimento pelos pecados. Não reconhecem a necessidade de Cristo, nem exercem fé nele. Não venceram suas inclinações para a injustiça, herdadas e cultivadas. Contudo, pensam ser bastante bons em si mesmos e confiam em seus próprios méritos em vez de confiar nos méritos de Cristo. Como ouvintes da palavra, vão ao banquete, mas não tomaram a veste da justiça de Cristo. A obra que o Espírito Santo lhes é estranha, a obra do Espírito Santo lhes é estranha. Não são praticantes da palavra. Os princípios celestes que distinguem os que são um com Cristo dos que se unem ao mundo tornam-se quase indistintos. A linha de demarcação é imperceptível. O povo está se subordinando ao mundo, às suas práticas, costumes e egoísmo. A igreja passou para o mundo, transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a igreja na obediência da mesma. Diariamente a igreja está convertendo ao mundo. Notem, se eu não cuido da minha espiritualidade, se eu não confesso todos os meus pecados, cada pecado que cometo, ou procuro me esforçar para me lembrar dos pecados que eu cometi, porque isso depende da nossa vigilância, e eu agora não os confesso e não me arrependo, eu não somente trarei prejuízos para mim, mas também para a igreja, para o corpo de Cristo. Desta forma, meus irmãos, precisamos refletir muito sobre a nossa condição no tempo que estamos vivendo. Nossas escolhas, nossas decisões, nossas ações terão um peso, uma consequência eterna. Eu me lembro de um colega meu que um dia chegou muito bravo no trabalho. Ele estava muito irado porque ele foi diante de um juiz, porque ele havia sido processado por causa ele se envolveu num acidente de trânsito. E quando ele chegou na presença do juiz, o juiz o olhou dos pés à cabeça e mandou ele se sentar. Quando o juiz chamou ele para explicar a sua versão, ele agora começou a falar de uma maneira que o juiz já o reprovou. Chamou a sua atenção e disse: olha, pode ficar em silêncio, por favor. E ele: não, mas eu quero falar. E ele disse: não, você não vai falar. E ele disse: mas eu preciso contar a minha versão. E o juiz disse para ele: você será multado agora por desacato.
E se continuar falando, você será levado preso. Para encurtar o assunto, no final da audiência, o juiz deu causa de ganha para outra pessoa. E antes dele sair do tribunal, daquela sessão, o juiz disse para ele: como você vem até na presença deste lugar, da maneira que você está vestido? Você vem de camiseta, de bermuda e chinelo, achando que você está entrando em qualquer recinto. Você está na presença de um juiz. Você, em vez de ter respeito de falar comigo, você agora me desacata, me rebaixa, desejando falar sobre mim. Se você continuar desta maneira e não modificar a sua conduta, se você se envolver novamente em qualquer outro juízo, você também irá perder. Meus queridos irmãos, se assim já é no julgamento, no juízo dos homens, no tribunal dos homens, como você pensa que deve ser no tribunal celestial? Aonde há um Deus puro, santo, um Deus perfeito, que é amoroso, mas também é justo. Notem, meus queridos irmãos, que eu e você precisamos refletir, precisamos analisar como nós estamos nos portando realmente diante deste tribunal. Como estamos nós nos colocando diante deste julgamento? Então, irmãos, fica uma pergunta no ar. E a pergunta é: o que faremos para sermos salvos neste tempo tão solene que estamos vivendo? Se eu reconheço as minhas falhas, se eu entendo agora que eu preciso mudar, como eu poderei mudar? De que maneira eu preciso mudar? Notem o que Deus disse em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Mas alguns podem dizer assim: irmão Igor, não foi Deus que disse, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Mas o apóstolo Paulo está repetindo o que Abacuque escreveu. E lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 a 4, diz o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que corre e passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Quem mandou escrever, irmãos? O próprio Deus. Deus nos diz: o justo viverá pela fé. E o espírito de profecia deixa bem claro o que é viver pela fé. Diz: a justificação pela fé é para muitos um mistério. Um pecador é justificado por Deus quando se arrepende de seus pecados. Ele vê Jesus na cruz do Calvário. Porque todo esse sofrimento, a lei de Jeová foi violada. A lei do governo de Deus no céu e na terra foi transgredida, e a pena do pecado é declarada a morte. Entendem? Eu e você precisamos ter em mente que
quando eu e você transgredimos a lei de Deus, eu e você estamos em direta transgressão contra a própria vontade de Deus. E foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo, morrer na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos libertados pela pena. Mas quando eu e você escolhemos novamente reincidir em nossos erros, nos mesmos pecados, infelizmente a condenação volta a estar sobre nós. O pecador vê a espiritualidade da lei de Deus e suas obrigações eternas. Ele vê o amor de Deus ao fornecer um substituto e fiador para o homem culpado. E esse substituto é um igual a Deus. Ele chega à cruz, que foi colocada a meio caminho entre a divindade e a humanidade, e se arrepende dos seus pecados pela transgressão, porque Cristo o atraiu para si. E aqui cumpre-se João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus queridos irmãos, para vivermos de pé, com fé, durante este julgamento que está ocorrendo, eu e você precisamos olhar para Cristo, olhar pelo que Cristo fez por nós. E mais ainda, a lei não foi abolida para salvar o homem e trazê-lo à união com Deus. Mas Cristo assumiu o cargo de seu fiador e libertador ao tornar-se pecado pelo homem, para que o homem pudesse se tornar justiça de Deus naquele que era um com o Pai por meio dele. Meus queridos irmãos, a lei de Deus não foi abolida. A lei de Deus está vigente. Ela precisa ser observada, porque por ela eu e você seremos julgados. Agora, deve haver uma fé que cumpra a sua obra para quem o recebe. Uma fé no sacrifício expiatório, uma fé que opere por amor e purifique a alma. Agora uma pergunta para cada um de nós, principalmente para mim, porque como disse Martim Lutero, que as pregações que se fazem, elas primeiramente devem servir para nós mesmos, é o que eu mais necessito. Eu preciso de mais fé, eu preciso mais de Cristo na minha vida. Meus queridos irmãos, eu pergunto a vocês agora, a fé que você tem demonstrado até o dia de hoje, ela está levando você a viver uma vida pura, santa e irrepreensível? Ela está trabalhando no processo da santificação diária? Ela está te ajudando, a fé, a crença que você tem em Cristo Jesus, ela está te ajudando você a abandonar os velhos costumes, as velhas práticas e viver em novidade de vida todos os dias? Porque se não for uma fé que produza mudanças, infelizmente, não será suficiente para a nossa salvação. Haverá necessidade não apenas de fé, mas de confiança em Deus. Esta é a verdadeira fé, a fé de Abraão, uma fé que produz frutos. Abraão foi salvo pela fé em Cristo tão verdadeiramente quanto o pecador é salvo pela fé em Cristo hoje. Será que a minha fé tem produzido frutos? Será que as pessoas olham para mim e dizem:
Você não é como eu te conheci. Você se tornou uma outra pessoa para melhor? Ou será que as pessoas estão dizendo o seguinte também: olha, você não é como eu te conheci. Quando eu te conheci, você era melhor, agora você se tornou pior? Acontece isso também. Meus queridos irmãos, a fé que justifica sempre produz primeiro o verdadeiro arrependimento e depois as boas obras, que são o fruto dessa fé. Não existe fé salvadora que não produza bons frutos. Deus deu Cristo ao nosso mundo para se tornar substituto do pecador. Irmãos, não sei quando irá terminar o grande dia da expiação. Quando esse juízo investigativo irá parar de acontecer, quando ele será encerrado. Mas eu sei que enquanto eu e você estivermos nesta caminhada rumo ao céu, eu e você precisamos progredir no caminho da santificação. Eu e você precisamos nos agarrar a Cristo e falarmos como Jacó falou: Senhor, não te deixarei ir se não me abandonar, não te deixarei ir se não me abençoardes. Eu e você precisamos avançar, não retroceder. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito claro o que as Escrituras estão relatando, que Satanás, ele anda como um leão, tentando nos tirar deste caminho, tentando nos devorar, tentando nos destruir. E enquanto o período do juízo investigativo estiver acontecendo, Satanás trabalhará com todas as suas forças para nos derrotar. E a irmã White, ela fala no manuscrito 57 de 1896 o seguinte, para finalizarmos: Satanás precisa enganar a fim de desviar. Provas e provações sobrevirão a toda a alma que ama a Deus. Toda a pressão das circunstâncias desfavoráveis na vida privada e na vida pública, e embora provados por todas as espécies de tentação de Satanás, pela graça de Deus tornam-se corajosos e verdadeiros, e firmes como uma rocha aos princípios, e saem da provação ardente de mais valor do que a cunha de ouro de Ofir. Aqueles que possuem tais caracteres, Deus endossará com sua própria inscrição como seus eleitos escolhidos. Enquanto estamos passando pelo grande dia da expiação, pelo juízo investigativo, meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você continuaremos sendo provados. Continuaremos sendo atacados por Satanás. Continuaremos sendo chamados por Cristo, pelo Espírito Santo, a buscar um reavivamento e uma reforma, um abandono das velhas práticas, uma santificação da qual será luz para aqueles que estão em trevas. E a pergunta é: você está disposto a continuar neste caminho? Pense bem na resposta. Reflita na sua vida. Se até agora meus atos não condisseram com o conhecimento que eu já tenho, que eu refaça um concerto com Deus, que eu peça realmente perdão por cada pecado, por cada negligência, que eu clame pelo poder do Espírito Santo para mim viver em novidade de vida, porque ainda temos este tempo. Amanhã poderá ser muito tarde. Desta forma, meus queridos, que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde.
e nos ajude a trilhar neste caminho rumo ao céu. Amém.